Mas, pois bem, pessoal, então vamos lá, né, que hoje a gente tem bastante coisa para passar. Olha só, gente, eu gostaria de dizer primeiro que última aula... Isso, Lívia, isso. Não lembra que o pessoal fica triste. Na nossa última aula, a gente falou de padronização, falamos de normatização, né, tudo isso. Beleza, né? Mas a prova... só lembrando que a prova vai ser assíncrona, tá? Vocês votaram que preferiam que fosse assíncrona, então vamos fazer uma prova assíncrona. Aí vocês vão ter um tempinho para fazer ela em casa, tá bom? Bom, gente, então, a aula passada a gente finalizou padronização, normatização, e hoje a gente vai falar do o que mais que um teste precisa ter para ser um bom teste. Né? A gente falou que um teste, para ser um bom teste, ele precisa ter padrões, né? Precisa ter padrão de aplicação, padrão de interpretação dos scores, tudo precisa ser muito bem delimitado. Ele precisa ter normas claras, ou seja, a gente precisa saber de onde foi que a pessoa tirou aqueles dados, de que estudos as pessoas tiraram aqueles dados, né? Então, hoje a gente vai falar sobre mais uma característica do que um teste, um instrumento precisa ter para ser considerado um bom instrumento. Aqui a gente não quebra padrão, aqui a gente é padrãozinho mesmo. Nada de lacração para lá, por favor. Mas e hoje a gente vai falar da validade, né? A validade é um dos outros quesitos que nós precisamos ter para qualificar um teste como um bom teste. E o que é a validade, gente? A validade é o seguinte: imagina que vocês, né, são contratados para julgar a qualidade de um teste. Ou a qualidade de um teste, a qualidade de um café. Né? Vocês gostam de café, gente? Eu amo café, mas eu não posso tomar por causa da gastrite, infelizmente. Então imagina que vocês, né, são convidados para julgar qualitativamente a marca de um café. Qual dos cafés é o melhor? Tem lá, né, as suas características de como definir um café bom, sei lá, não sei como é que define um café bom, não tenho estudo para isso. Mas vocês são chamados. Agora, se vocês também não tiverem estudo para isso, como é que eu vou confiar na opinião de vocês? Como é que eu vou saber, esse daqui é gostoso? Como é que eu vou saber que vocês estão julgando corretamente o café? Como é que eu vou saber se vocês estão julgando corretamente todas as características do café que estão sendo pedidas ali? Vocês não têm estudo sobre café, né? A gente só toma café aí, mas ninguém é especialista em gosto de café, né? Então, não tem como eu saber que vocês estão conseguindo classificar corretamente o café, que vocês estão julgando realmente as características que eu preciso. Por exemplo, sei lá, o que se julga no café? A doçura, o amargor? Olha aí, viu? A gente nem sabe quais são as características. Então, a validade, ela diz respeito a isso. A validade, ela diz respeito à legitimação desse julgamento. Porque um teste, ele mede determinadas características, certo? Então, o teste, ele pode medir inteligência, ele pode medir ansiedade, ele pode medir que mais que o teste pode medir? Muitas coisas, né? Aspectos cognitivos, motricidade, linguagem. Tudo isso pode ser medido por um teste. Mas a validade é o que vai dizer, tá vendo esse teste aqui sobre aprendizagem? Realmente esse teste está medindo a aprendizagem. Realmente, é isso que ele está medindo mesmo, né? Então, a validade, ela diz respeito a isso. Oi? A legitimação do quê? É o quê? Fala de novo? Legitimação do quê? É a legitimação de que aquele teste, aquele instrumento está realmente medindo o que ele está dizendo que mede. Então, se o teste ele diz que ele está medindo a aprendizagem, se ele é um teste válido, ele realmente está medindo a aprendizagem. Se ele é um teste não válido, significa que ele está medindo qualquer outra coisa. Por exemplo, se a gente não tem estudo no café, eu posso estar falando qualquer besteira, sabe? Porque eu não sei exatamente o que é cada coisa, quais são as características do café. Tipo, a Jéssica sabe muito mais do que eu essa questão aí. Concentrado, forte, intensidade, né? O negócio de intensidade eu só sei disso porque tem na cápsula. Então, olha aqui, a validade, ela diz respeito à demonstração da adequação da representação. Então, um teste, ele representa um determinado traço psicológico, né? Um fenômeno, um construto. É isso que ele representa, ok?
Quando eu digo que um determinado teste é válido, eu estou dizendo que esse teste, ele realmente é legítimo. Ele realmente está medindo aquilo que ele está dizendo. Ele realmente está medindo esse fator aqui que ele chamou, que ele disse que ia fazer, né? Que ele está representando determinado construto, determinado fator legitimamente. Tá ok, certo? Então, a validade os cálculos, as formas que a gente vai fazer para obter a validade, elas vão servir para dizer se esse teste está medindo realmente aquilo ou não está medindo aquilo, está medindo outra coisa. Bom, nós temos alguns momentos históricos, né? Porque tem vários tipos de formas de avaliar a validade, né? Nós temos 3 na realidade. Temos a validade de conteúdo, a validade de critério e a validade de construto. Temos esses 3 tipos, a gente vai ver isso mais pra frente. Mas historicamente, cada pedacinho, né, de formas de obter validade foram mais utilizados em determinada época. Então, por exemplo, de 1900 até 1950, a validade que foi mais utilizada foi a validade de conteúdo. A gente vai entender um pouquinho melhor mais pra frente o que é a validade de conteúdo. Mas percebam que de 1900 até 1950, a teoria que mais prevalecia era a psicanálise. Então, os testes, os instrumentos que eram construídos eram com bases psicanalíticas. O que acontecia? Muitas vezes, esses testes eles eram baseados só na teoria, entendeu? Então, assim, eu acho que a validade de conteúdo ela vai dizer assim, ó, tem digamos que eu quero fazer um teste sobre personalidade. De 1900 até 1950, o que se fazia? Vamos fazer um teste sobre personalidade. Realmente está parecido com a teoria, então é válido. Entendeu? Então, era mais nessa assimilação. Esse teste realmente parece estar medindo a teoria. Aparentemente, ele se parece, né, com esse conceito aqui que a gente está trabalhando. Então, eu acho que ele está medindo. E aí, assim ia, né? Então, até 1950, né, até porque a teoria psicanalítica ela é uma teoria mais aberta, né, ela não é uma teoria muito psicométrica, apesar de Freud ter tirado muito dos seus preceitos de bases médicas, né, a psicanálise é uma teoria muito subjetiva. Então, os testes também, eles refletiam isso. Após 1950, a teoria que prevalece, psicologicamente falando, é a teoria behaviorista. Né? E a teoria behaviorista é uma teoria que traz que, não, vamos excluir, vamos tirar tudo que tem respeito a essa metafísica, né? A esse negócio de metapsicologia, de coisas abstratas, vamos excluir tudo, apagar tudo e fingir que nada disso aconteceu, né? Agora, para a gente conseguir se adequar às ciências, a gente tem que colocar matemática na nossa teoria. Então, o behaviorismo, ele traz essa percepção de que, não tem nada aqui dentro da gente, a gente tem que observar do lado de fora, concreto, numérico, tudo fixo, né? Então, é a fase da prevalência da estatística como forma de verificar a validade de um teste, né? Então, a partir de 1950 até 1970, com o predomínio do behaviorismo, né, prevalece a validade de critério, que é a validade mais estatística, né, é uma validade que vai ser concentrada em testes, em procedimentos, em cálculos estatísticos para verificar se aquele teste estava ou não medindo o que ele se propunha. Só que essa fase é a fase que tem um erro muito grande, que é o erro da piscina de itens. A gente vai ver isso um pouco mais pra frente, mas eu vou dar um spoiler para vocês. Nessa fase, as pessoas acabam deixando de lado uma teoria antecipada, né? Porque, como eu acho que eu já expus isso para vocês, a psicologia tem um grande problema, que é o problema da não junção das teorias. As teorias são muito diferentes uma da outra, né? E... desculpa, por que, homem? Como assim? O que aconteceu? As teorias são muito diferentes uma da outra. Mesmo falando sobre o mesmo fenômeno, cada teoria fala desse fenômeno de forma diferente. Então, os psicometristas, né, falaram assim, já que ninguém se decide, vamos fazer assim, a gente exclui a teoria, né? Não baseia nosso instrumento em teoria nenhuma. O que a gente vai fazer? A gente vai
escolher itens que pareçam estar medindo determinado construto e a gente vai jogar eles, vai aplicar esses itens e vai passar eles por uma série de procedimentos estatísticos. Aí, a partir dos procedimentos estatísticos, aí a gente vê se estava realmente medindo ou não. Na realidade, esse tipo de procedimento que exclui a teoria a priori é um tipo de procedimento muito falho, né? Porque vocês vão entender mais pra frente, gente. É porque senão eu vou falar o que tinha pra falar depois e agora. Mas compreendam que de 1950 até 1970, o que predomina é a validade de critério, né? É a obtenção dessa validade através de meios estatísticos. Validade de conteúdo diz respeito à teoria, validade de critério diz respeito a essas questões mais estatísticas da validade. Agora, de 1970 para cá, a gente fala da Trinidade, eu acho que é Trinidade, eu não lembro se é Trinidade, não é Trinidade, é outro nome que eles chamam. Mas de 1970 até aqui, nós priorizamos a questão da validade do construto, né? E aí, por conta disso, por conta da TRI, da prevalência da TRI, vamos relembrar. A teoria clássica dos testes, ela vem justamente desse histórico de não vamos falar de teoria anterior, vamos pegar vários itens, colocar eles, submeter eles a vários procedimentos estatísticos e a gente exclui o que der correlações, variáveis, né, coeficientes baixos. E aí a TRI vem dizer, não, pera, não é bem assim. A gente está medindo algo porque a TRI vem com esse conceito de traço latente, né? É uma parte do nosso comportamento que é interna, que a gente não consegue ver, mas que a gente consegue medir através do comportamento. E a TRI, ela se preocupa muito mais com os scores individuais. Então, a TRI, por conta da amplificação do cognitivismo, entre outros, né, a teoria de resposta ao item, ela vem trazer esse conceito de validade de construto, né? Não, olha, é o seguinte, a gente está medindo o comportamento? Sim, a gente está medindo o comportamento, mas o comportamento, ele faz parte de um traço, que é de dentro da gente, que é inerente, a gente não consegue observar. Então, o nosso papel não é ir ao acaso, sair pegando, inventando item, tirando de onde não tem e depois testar eles para testar. Não, a gente primeiro precisa definir esse nosso traço latente, o que é, né? Colocar ele em termos de comportamentos observáveis e aí a partir daí a gente consegue analisar se esses itens que nós conseguimos, se esses itens que nós escrevemos estão coerentes estatisticamente ou não. Então, a TRI, ela vem como o Railson falou, com essa dualidade, né? Não é excluir o comportamento observável, até porque a única coisa que a gente consegue medir na psicologia é o comportamento, gente. Gravem isso para vocês. A única coisa que a gente consegue medir na psicologia é o comportamento. Por quê? Porque é o que a gente vê, né? A gente não consegue medir o traço da inteligência. Não, a gente consegue medir as habilidades físicas aqui que a gente vê da pessoa. Então, a TRI, ela não vem para excluir essa parte observável, ela vem para adicionar e falar assim, não, pera, são duas coisas ao mesmo tempo. A gente não pode deixar de levar em consideração a teorização, até porque é através da teorização que a gente constrói o teste, que a gente constrói o instrumento. Tudo bem, gente, até aqui? Vocês estão tranquilos com isso? Conseguiram compreender direitinho? Posso prosseguir? Acho que só... Oi? Jess, não dá pra entender nada do que tu falou. Só deu pra ouvir a TV. Mas eu... Agora dá de me ouvir? Dá, agora dá. Agora sim. Boa tarde, entendi tudo ok. A volta toda, tudo bem. Mas, professora, só pra saber se eu entendi. A validade do conteúdo diz respeito à teoria, validade de critério estatística e validade de construto é teoria e estatística. A gente vai entender isso um pouco melhor mais lá pra frente, tá? É porque, assim, a validade de conteúdo, ela é uma validade que diz respeito à teorização do teste, né? Não só a teorização, mas como a semanticidade do teste,
no caso, a forma com que ele está escrito, se está condizente com o conteúdo principal, né? Se ele está coerente, se ele está realmente escrito da forma que é para estar. A validade de critério, ela vai dizer respeito a algo que é exterior ao teste, né? Então, assim, a validade de critério é: eu estou medindo depressão, né? Eu fiz um teste sobre depressão. Estatisticamente falando, o meu teste ele está conseguindo discriminar quem é depressivo e quem não é depressivo, entendeu? A validade de critério ela vai dizer respeito a isso. E a validade de construto, ela é a fundamental, né? Ela é a base, porque a validade de construto, que a gente vai ver daqui a pouco, ela vai falar da legitimidade dessa teorização através do comportamento. Ela vai falar tanto do traço latente quanto do comportamento. Então, resumindo, é mais ou menos o que você falou, porque ela vai falar tanto dessa teorização quanto se os itens estão expressando realmente essa teorização, entendeu? Então, inclusive, a validade de construto é a mais difícil de se medir, porque ela é muito complexa, né? E a TRI, ela veio trazer esses indicativos, né, essas melhorias dessas análises para a gente. Quando a gente diz que um teste é válido, a gente está dizendo que esse teste mede realmente o que ele está se propondo. Agora, a gente pergunta, se eu estou medindo o comportamento, necessariamente eu estou medindo o traço latente? Lembrando que são duas coisas diferentes, ok? O traço latente é algo interno, né, um processo